Olá! Quantos de vocês já sabem exatamente onde querem estar nos próximos 5 anos profissionalmente e possuem um plano de desenvolvimento individual para alcançar esses objetivos? Pergunta intrigante, não é mesmo? Pois bem, nos próximos minutos dedicarei meu tempo a conversar com vocês sobre como alcançar esses objetivos. A convite do professor Marcelo Almeida, coordenador do MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança. Durante o meu ensino médio, meu sonho era ser arquiteto. Contudo, como eu casei e fui pai muito jovem, tive que adiar esses planos. Aliás, tive que refazer totalmente meus planos. Comecei minha vida profissional como promotor de vendas na Nestlé e fui convidado, alguns anos depois, pelo meu pai, para vir para o Rio de Janeiro empreender na área de turismo. Daí, minha primeira formação em graduação na área de turismo. Se deve ao fato de querer me aprofundar no conhecimento em uma área que eu não tinha nenhuma experiência e sabia a relevância de conhecer profundamente algo que eu estava empreendendo. E foi de fato muito importante, pois eu deixei de investir inadequadamente muito dinheiro em meu negócio, me tornei um dos maiores vendedores de cruzeiros marítimos do país, especialista em destinos no Caribe, e aquilo foi muito bom. Ao mesmo tempo em que eu crescia, eu percebia e constatava algo que era muito difícil de admitir, mas necessário. Trabalhar com meu melhor amigo era muito desafiador, pois uma empresa familiar traz desafios que muitas vezes podem comprometer o relacionamento familiar. E eu optei por manter meu pai como meu melhor amigo, mas deixar de ser sócio dele num negócio que nós tínhamos juntos. E essa oportunidade surgiu logo após o meu primeiro MBA em Gestão Estratégica de Empresas, que foi fundamental. Já nessa pós-graduação, eu aproveitei os colegas que tinha ali naquela pós-graduação, naquele MBA, com um perfil muito distinto de áreas de formação, mas com interesse muito comum, e ampliei meu networking, tocamos projetos em conjunto, além de trabalhos durante o MBA, estruturamos projetos de consultoria, recomendamos colegas para oportunidades, eu tive a chance de contratar colegas do meu MBA para trabalharem comigo, portanto, vocês têm uma oportunidade muito rica em suas mãos de um networking qualificado de pessoas com mesmos objetivos, embora eventualmente sejam de áreas distintas, que deve ser potencializado, seria a minha primeira recomendação numa pós-graduação. Outro aspecto muito importante, assim que eu assumi um cargo de professor, em seguida veio um convite para assumir uma coordenação de curso. Do dia para a noite, eu liderava uma equipe de 28 mestres e doutores, sendo um profissional muito jovem, formado na área de turismo, com um MBA na área de gestão estratégica de empresas. Aquilo me fez perceber que eu precisava me aprofundar numa outra área, que era a área de educação, a qual eu tinha identificado como uma área muito interessante, apaixonante, que me permitiria fazer a transição do empresário Vitor Lamas da área de turismo para o professor e coordenador e futuramente executivo da área de educação Vitor Lamas. Imediatamente eu montei um plano de desenvolvimento individual, me inscrevi em uma pós-graduação na área de docência, na área de educação, e aquilo em 6 meses já me trouxe uma visão estratégica do ponto de vista da docência muito rica. E eu percebia que conseguia liderar uma equipe de mestres e doutores nas reuniões que fazia, por exemplo, com uma contribuição efetiva para o dia a dia e para as tarefas que eles tinham que conduzir e desafios que eles tinham que encarar, na verdade, na universidade. Esse planejamento de carreira e essa pós-graduação me abriram e me ampliaram as oportunidades na educação. Em 6 meses eu me tornei diretor da área de turismo, hotelaria e gastronomia em uma grande instituição de ensino superior. Foi quando eu percebi que precisava dar um novo passo. Eu costumo dizer que investir em educação é sempre um investimento que você tem excelentes retornos, e eu sou uma prova viva disso. Fui fazer uma outra pós-graduação na área de hospitalidade, nesse momento na FGV. Aquilo também me proporcionou ali um conhecimento mais amplo e me aproximar de uma instituição de ensino que eu tinha interesse, inclusive em lecionar. Aquilo me abriu portas na FGV para o ensino à distância. Fiz uma capacitação em ensino à distância, isso era 2006 aproximadamente, um pouco antes de nós termos o Pan-Americano aqui no Rio de Janeiro em 2007,
e o Rio de Janeiro já pretendia se candidatar a Olimpíadas e Copa do Mundo. Portanto, eu sabia que num futuro muito próximo, se nós fôssemos exitosos em sediar esses grandes eventos, grandes oportunidades surgiriam para profissionais das mais diversas áreas, inclusive na área de docência, na área de treinamento corporativo, fazendo uso do ensino à distância, que ainda era muito incipiente naquele momento. Portanto, fica aqui uma recomendação de que vocês, dentro do planejamento de desenvolvimento individual de vocês, façam uma análise SWOT. O que significa isso? Fazendo uma análise de suas forças, suas fraquezas, quais são as oportunidades e ameaças que esse cenário te apresenta, para que você minimize ameaças e potencialize as oportunidades. Hoje eu vejo, por exemplo, a inteligência artificial como uma das oportunidades que nós temos de grande crescimento. Vocês iniciam um MBA estratégico, com liderança de pessoas também, e é importante que vocês consigam, paralelamente, fazer uma imersão no uso da inteligência artificial para a carreira de vocês, pois vejo essa como não uma das maiores ameaças, mas uma grande oportunidade enquanto profissionais para o desenvolvimento e crescimento de vocês. Claro que nos meus planos, como alguém que já sabia que se dedicaria à área de ensino, à área de educação, eu incluí no meu planejamento um mestrado e um doutorado, e fui me preparando para esse momento. Enquanto isso, eu também busquei uma oportunidade de ampliar a minha aderência na área de gestão de pessoas, fazendo um MBA em gestão estratégica de pessoas, muito semelhante com o que vocês estão iniciando agora. E tenho que dizer para vocês que foi uma das experiências mais ricas que eu tive. Aquilo me trouxe, inclusive, uma vontade muito grande de depois fazer uma graduação na área, e como alguém que atua na área de educação, aquilo me possibilitaria também ampliar meu escopo de trabalho, e foi assim que fiz. Durante o período da pandemia, eu já havia sido pós-graduado em gestão estratégica de pessoas quando fiz e concluí a minha graduação em gestão de RH. Como vocês podem ver, a minha trajetória sempre foi permeada por um investimento muito grande em educação. E o mais importante, a cada momento em que eu planejava uma nova etapa, eu incluía a educação como algo que me estruturaria para alcançar aqueles objetivos. Depois que eu me formei na FGV, na área de hospitalidade, fiz uma capacitação para o ensino à distância, novas oportunidades surgiram e eu me tornei coordenador nacional dos cursos da área de turismo, hotelaria e gastronomia de uma instituição que atuava só com esses cursos em 12 estados brasileiros. Mais tarde, em 2013, eu consegui conquistar uma oportunidade como diretor nacional de pós-graduação. Tudo isso dentro de um planejamento de carreira muito adequado e utilizando pós-graduações como minha base, meus pilares para que eu pudesse ter ali fundamentos adequados para cada oportunidade que eu estava buscando. Então, como vocês podem ver, essas oportunidades chegaram, não caíram de paraquedas na minha vida, na minha trajetória. Elas foram pensadas, elas foram planejadas e eu construí caminhos e oportunidades para que eu pudesse alcançá-las. Quando em 2016, eu fazendo uso, um ano antes, uso estratégico do LinkedIn, sempre fui professor de disciplinas na faculdade sobre orientação de carreira, estágio supervisionado, planejamento de carreira, e sempre orientei meus alunos a utilizarem estrategicamente o LinkedIn como uma rede social. Sempre brinquei com eles, olha, se vocês dedicarem metade do tempo que vocês usam em redes como Facebook e Instagram, se vocês dedicarem esse mesmo tempo ao LinkedIn, garanto a vocês que vocês conquistarão e conseguirão oportunidades incríveis. E assim aconteceu comigo. Em 2016 eu fui abordado através do LinkedIn por uma Hunter e fui contratado para uma instituição, nesse caso o Senac RJ, me fez uma proposta muito interessante, me tirando de uma direção nacional de pós-graduação, me trazendo novamente para as minhas origens, na área de turismo, hospitalidade, para o desenvolvimento de produtos. E aquilo não aconteceu por acaso não, foi também uma estratégia planejada. Na ocasião, eu estava com uma liderança que estava me gerando desconfortos, situações de assédio, e rapidamente eu percebi que eu precisava mudar. Utilizando de maneira estratégica o LinkedIn, eu consegui criar oportunidades para que recrutadores fizessem contato comigo
E no terceiro ou quarto contato, se não me engano, foi no quarto contato de recrutadores, surgiu a oportunidade que efetivamente eu disse sim, mudando para uma instituição que fez parte da minha trajetória e que me permitiu também escrever um belo capítulo da minha trajetória profissional. Portanto, digo a vocês que investir em educação, planejar adequadamente a carreira são passos fundamentais. Antes de concluir, eu preciso sugerir a vocês que foquem durante o MBA de vocês em 3 pilares muito importantes: autoconhecimento, posicionamento estratégico e visão de mercado. E para que vocês potencializem novas oportunidades, tenham sempre um currículo resumido, muito bem estruturado, adequando esse currículo para cada vaga, para cada oportunidade, para cada empresa. Tenham também um perfil do LinkedIn que seja estrategicamente elaborado, construindo sua marca pessoal, trazendo relevância para o seu perfil. Estudem de maneira adequada o mercado e tentem mapear pelo menos 20 empresas que são empresas que vocês admiram, empresas que vocês gostariam de atuar. Em seguida, se conectem a essas empresas no LinkedIn, sigam as pages, as homepages das empresas, sigam os perfis dessas empresas no próprio LinkedIn, se conectem estrategicamente com pessoas dessas empresas e a partir daí comecem a construir a identidade e a marca de vocês nessa rede social. Outro aspecto que será muito importante é se preparar adequadamente, não só estudando essas empresas, mas estudando como se portar de maneira também estratégica em uma oportunidade de entrevista, pois de nada adianta ter um currículo bem elaborado, um perfil do LinkedIn estratégico e quando você conseguir ser contactado por um recrutador, desperdiçar essa oportunidade mandando muito mal na entrevista. Outro aspecto importante e estratégico é identificar profissionais que possam lhe auxiliar a potencializar essa sua transição. Seja ela um upgrade profissional, uma promoção, seja ela uma recolocação profissional ou uma transição de carreira. Quando contamos com profissionais especializados, nós conseguimos ter excelentes resultados em muito menos tempo, o que torna esse investimento um investimento com um retorno muito, muito interessante. Concluo essas orientações, concluo esse momento de dicas de carreira, agradecendo mais uma vez ao professor Marcelo Almeida pelo convite, pela oportunidade, me disponibilizando e me colocando à disposição de vocês para seguirmos esse papo aqui no LinkedIn. Eu tenho também um canal no YouTube, tenho um grupo no WhatsApp com dicas diárias, eu também disponibilizo vagas de emprego e sei que o professor Marcelo Almeida disponibilizará esses contatos aí para vocês. Muito obrigado, desejo a vocês todos um excelente MBA, façam um bom uso da oportunidade que vocês estão tendo de investir na carreira de vocês. Um grande abraço, se cuidem, fiquem com Deus e cuidem dos seus. Tchau!